E aí, galera, bora mais uma resolução aqui da Maratona Paulista, da qual fiz parte aí da equipe que fez a prova. Então, bora lá, começando, né? Não deixe de seguir no Instagram aí, tem meu e-mail de contato, qualquer coisa. E né, se inscrever no canal, deixar comentário aí se quiser, deixar um likezinho. Beleza, vamos para outro problema, o problema N, que foi um dos problemas que eu fiz, eu criei. Aqui, né, foi um problema ainda bastante feito aí, foi uns 17 times aí, mais uns 16 times, 17, né, aqui tá o último balãozinho aqui, né. Ah, né, o site da maratona que vocês podem conferir tá na descrição aí do vídeo. Vamos então, uma leitura dinâmica aqui, vamos resolver. Então assim, basicamente tem um Diogo aí, uma criança aí que vai pulando, tem uma escada e ele pula de K em K degraus. Então ele vai escolher um K assim, ele vai pular de K em K. Então ele escolhe dois, ele vai 2, 4, 6, ou ele escolhe 3, ele vai 3, 6, 9 e assim por diante. Ah, e aí, basicamente, o que vai acontecer? Todo degrau assim tem uma luz. E aí essa luz pode estar acesa ou não. A entrada ela vai passar uma lista aqui de 10 a quinta inteiros, que que vai indicar que o degrau desse número vai trocar de estado na luz. Então, todos começam apagados, e aí ele, por exemplo, aqui vai acender o 2, aqui vai acender o 4, vai acender o 6, depois vai apagar o 2, porque o 2 estava aceso, vai apagar o 2. Aqui vai acender o degrau 15, aqui vai acender o degrau 9. E aí, a todo momento, né, e o degrau pode ser até 10 a sexta aí, né, o número do degrau. Então essa escada basicamente pode ter 10 a sexta inteiros, 10 a sexta degraus aí, degraus. É, e aí a todo momento, para toda operação de trocar a luz, a gente tem que dizer qual é o maior número de degraus iluminados que o Diogo pode pular. Então, assim, vai ter alguns degraus iluminados e ele vai ter que escolher um número K para pular de K em K degraus, né? E esse K tem que ser maior que 1, senão ele passaria por todos os degraus, não teria graça nenhuma. E aí ele vai ter que escolher um K maior que 1 para fazer de K em K e ele tem que pisar no maior número de degraus iluminados. Então a gente tem que dizer qual é o maior número de degraus iluminados que ele pode pisar. Então, por exemplo, aqui acende o 2, ele pode escolher o K2 e pular no 2. Acende o 4, ele pode escolher continuar ainda K2 para pular no 2 e no 4. Aí seria 2. Aqui o 6, aí ele poderia escolher ainda 2, que aí ele vai pular, né, em 3. Ele vai pular no 2, 4, no 6. Aí aqui vai apagar o 2, aí ele vai ter que escolher um K2 para passar no 4 e no 6. Aí vai virar 2. Aí, por exemplo, aqui ele acende o 15, a resposta continua sendo 2, mas agora ele pode pular ou no 4 e no 6 com K2, ou ele pode pular de 3 em 3, que aí seria 6 e passaria no 15 também, né? De 3 em 3 também poderia ser. E aí quando entra o 9, a resposta vira 3, porque ele pode pular de 3 em 3, então ele poderia pular de 3 em 3 passando pelo 6, pelo 9, pelo 15. Então a resposta aqui no final melhora, né? Em vez de pular de 2 em 2, aqui ele pula de 3 em 3. Então, é por aí. Então, né, a gente tem que, né, pelo o número de operações aqui, né, realmente é bem grande, né, então é 10 a quinta. Então, a gente tem que buscar uma coisa ou linear ou n log n, alguma coisa por aí, né? Se for um n quadrado, por exemplo, se a gente testar todo o k, né, possível e simular pulando, né, de K em K toda vez para contar qual seria o melhor K, aí realmente vai dar um tempo limite excedido, porque você vai, entendeu? A possibilidade de K é muito grande, né? São, sei lá, até 1 milhão aqui de Ks, né? E aí você teria que testar todos, e aí teria que fazer um for para cada K, passando nos N aqui. Então, né, você teria que fazer isso todo N. Então,
daria quadrático aí, n quadrado, log n, coisa assim, então não dá. Então tem que ser uma coisa, tem que ser rápido para a gente dizer aqui a resposta ou não. Beleza, então vamos para a resolução disso aqui. Bem, uma coisa que você pode pensar logo de cara é o quê? Que para você passar no maior número de degraus, né, iluminados, esse K com certeza vai ser primo. Porque assim, não, se você passar por exemplo, K igual a 6, se você escolher K igual a 6, era melhor escolher K igual a 2, porque K igual a 2 passa por todos os degraus que 6 passa, mas passa por outros também. E não tem nenhum, né, não tem nenhum degrau que vale negativo. Ou o degrau vale 1, que ele está iluminado, ou ele vale 0. Então, então realmente sempre vai ser uma escolha ótima é um K primo. Então, sendo um K', né, já diminui o número de possibilidades. Mas aí o que a gente pode fazer? Quando um degrau muda de estado, que respostas ele vai mudar? Então, assim, inicialmente, para todos os primos, o número de degraus iluminados que você passa é 0. Então, vamos dizer assim, todos estão lá igual a 0, a resposta deles. Quando muda um degrau, basicamente, todo mundo que divide, todos os primos que dividem esse número, a resposta deles vai mudar. Então, todos os primos que dividem um certo número, a gente pode atualizar a resposta desses. E não são muitos primos que podem dividir um número, porque o número aqui, o maior é 1 milhão. O número de primos diferentes, né, que podem ser ah, que podem dividir um único número, por exemplo, aqui por exemplo, assim, se a gente pegar os menores primos, então, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13, já dá 30 mil, vezes 17, 500 mil, o próximo já vai estourar. Então, assim, já deu uns 6, 7 primos. Então, assim, cada degrau que muda, só vai mudar a resposta para no máximo aí uns 7 ou 8 primos, por aí. Então, se a gente tiver a lista de primos que dividem um certo número, a gente consegue ir certinho naqueles primos específicos, trocar a resposta deles, e aí a gente sempre tem que tentar manter qual que seria a maior resposta. E aí a gente tem várias maneiras para fazer isso, mas basicamente a gente pode sempre salvar qual que é o máximo. Se alguém passar do valor máximo atual, a resposta aumenta. Ou se tiver alguém com a resposta atual que diminuir, né, que ele diminuir, e não sobrar mais nenhum primo que tenha a, a mesma resposta máxima, aí nesse caso a resposta cai. E nesse problema, né, a resposta sempre ou aumenta um, ou continua a mesma coisa, ou diminui um. Né, não tem outra possibilidade. Então, não precisa de uma estrutura muito complexa para isso. Se fosse, sei lá, se os degraus valessem números diferentes aí teria que talvez ter uma estrutura um pouquinho mais sofisticada para a gente sempre manter quem que seria o máximo, né? Uma priority key, alguma coisa assim. Mas nesse caso a gente não vai precisar de uma coisa muito complexa. A gente só vai precisar, por exemplo, contar quantos primos estão com a resposta igual a x. Né? Então eu vou mostrar isso no código que talvez fique mais fácil aí. Então, né, e para a questão, esse é um problema assim, teoria dos números assim, para a questão dos primos, aí a gente usa o crivo, né? O crivo de Eratosthenes é um jeito rápido aí, né, de gerar todos os primos, por exemplo, até 1 milhão. E a gente também, com o crivo, a gente pode também criar a lista de primos que dividem, né, os números. Então eu vou mostrar isso aqui, como fazer isso aqui no código, né? Caso você fique perdido, né, eu te aconselho a estudar o crivo de Eratosthenes, né, para auxiliar na resolução disso aqui. Tirando a resolução aqui do problema anterior, aqui, vamos lá, aqui a gente tem número dos degraus, acho que é isso aqui.
Beleza? Ok. Aqui a gente vai ter simplesmente N, né? Eu vou deixar... Acho que nesse eu não vou usar nenhuma função. Acho que não vou precisar colocar global. Peguei o N aqui. Aí eu vou criar aqui... aqui a lista de primos de cada número. Aqui na verdade não é nem maxn, é maxd, né? O maior número do degrau. Então define aqui maxd até 1 milhão. Então aqui temos 1 milhão. Aí na verdade até antes de ler o n eu já vou preparar essa lista aí de primos. Então né, os degraus eles são a partir do 2, né, que você pode, né, que ele pode mandar, porque o K1 não pode. Então, a partir do 2 temos que fazer aí esse crivo. Então, por exemplo, a gente pode começar aqui do 2. 2 aí aqui menor que maxd. Estou colocando um pouquinho a mais, deixa eu olhar mais aqui, né? Teoricamente poderia ser 1 milhão mais 1, né? Mas, enfim, tá um pouquinho a mais aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, se não tem nenhum primo ainda, né, na lista de um certo número, quer dizer que ele é primo. Então, se o pri.size for 0, quer dizer que a gente achou um número primo, né, que ele não tem nenhum número menor aí que, né, então assim, a gente, vou botar aqui int, aí por exemplo, a gente pode botar j igual ao i, j menor que maxd, e aqui no caso é j mais igual ao i, né, e a gente pode adicionar no pri pushback o prj, a gente pode adicionar o i. Então, assim, pri é igual a lista de primos que dividem i, né? Então, com isso aqui, né, esse aqui é basicamente o crivo de Eratóstenes. Acho que tem um H aqui em algum lugar. Crivo... Acho que Eratóstenes. Eratóstenes. Nossa, não sabia falar isso. Eratóstenes. Né? E aí eu indico aí para vocês, se você não souber ainda, procurar. Então esse aqui, assim, tem várias maneiras de implementação disso aqui. E aqui a gente está fazendo específico para o nosso problema, que a gente precisa dessa lista aqui de primos que dividem. Então, para a gente aqui vai ter esse aqui específico. Mas quando você só quer achar os primos, dá para ser um pouquinho mais rápido aqui para só verificar isso. Mas no nosso caso a gente quer aqui. Então isso aqui já deve estar gerando para a gente a lista de primos que dividem todo mundo. Isso aqui ele é mais ou menos um n log n aí, por aí. Beleza, eu acredito que essa parte já esteja certo. Aí eu leio o n aqui, e aí a gente vai, por exemplo, a gente vai colocando que a resposta, teoricamente, inicialmente, a melhor resposta é 0, né? E para cada número que a gente for ler, vamos ler aqui um K aqui, sei lá. Sem K. Beleza. Aí eu tenho que atualizar a resposta. Para atualizar a resposta, eu tenho que passar por todo mundo, né? Assim, aí vamos colocar aqui bool, por exemplo, light, que maxd, para a gente saber se tá ou não aceso, né? Importante isso aqui. Então, a gente pode, beleza, aqui, auto, por exemplo, eu pego um primo P que está na lista PR de K, e aí eu tenho que fazer esse update. Aí,
é o seguinte, se o... basicamente eu tenho que saber aqui se vai aumentar ou diminuir, né? Se light de K, esse aqui no caso vai diminuir, né? Aqui vai diminuir, aqui vai aumentar. Então assim, e aqui eu ponho light de K igual a diferente aqui, né? Então eu mudo o estado aqui, né? Eu poderia também, assim, fazer isso aqui antes e, tipo assim... eu vou fazer isso aqui antes, vai. Então, assim, esse aqui vai aumentar, né? Aumenta. E o outro diminui. Então, assim, quando o light tá iluminado, então a resposta, né, de todos os primos vai aumentar. Então, eu vou fazer um vetor R aqui também, que é para todos os primos, assim, né? Várias posições desse vetor R não vai ser usado, mas tudo bem. Se a gente quisesse gerar, né, a gente poderia gerar a lista certinho de primos e comprimir esse vetor, mas não, assim, não vale muito a pena, assim, a gente poderia economizar um pouquinho de memória, mas vai deixar o programa um pouquinho mais complexo. Então a gente deixa o R aí, várias posições dos números, dos índices que não são primos não vão ser usados, mas tudo bem. Então tem o R aí. Depois eu vou precisar de um outro vetor aqui, mas eu vou fazendo por partes. Então esse R aqui, o que acontece? A resposta para esse primo aumenta, né? A resposta para esse primo aumenta. E aqui a resposta para esse primo diminui, basicamente, né? Então, basicamente dessa maneira aqui, eu já tô fazendo todas as respostas estarem corretas assim para cada primo. Agora o problema eu tenho que saber qual que é a, o maior valor que tem, né, dentro dessas respostas, né? Poderia ser que nem um multiset, né? Para sempre saber qual que é a maior resposta, né? Tem algumas estruturas, mas aqui pode ser mais simples. Então, assim, eu vou botar aqui esse alt resp já, mas aí, por exemplo, o resp sempre vai estar igual à resposta, né? Se aumentar e por acaso, né, aqui resp e rp, né, se o RP passar do RESP, pronto, então o RESP vai aumentar 1, né? Então, beleza. Agora, agora tem que ver o caso do diminui, que é mais complicado. Porque se ele diminuir, por exemplo, se o RP, antes de diminuir, está igual ao max, né? Aí a gente é um pouquinho mais difícil, né, de saber. Então, agora a gente tem que contar quantos, por exemplo, int count, aqui a gente pode fazer, né, o máximo de degrau, esse aqui é maxn, né, que no máximo vai dar, n degraus, né. Esse aqui é count i, quantos primos tem resposta igual a i. Então a gente tem que sempre fazer assim, atualizado. Então, assim, primeiro, todos os primos têm resposta 0, né? Aí no caso, assim, a gente pode. Que tanto faz o count de 0 aqui, mas basicamente assim, quando a gente vai mudar uma resposta, né, de alguém, a gente pode até usar uma funçãozinha aqui. Por exemplo, a gente pode fazer uma função incrementa aqui, que assim, a gente vai fazer na posição P, a gente vai adicionar 1, né? E aqui na posição P, a gente vai adicionar -1. Aí por que eu vou fazer uma função? Porque aí
fazer um incremento aqui. Aí a gente, por exemplo, P, e aqui o K, o quanto incrementa. Aí o que eu posso fazer? A resposta, né, o count de, da resposta de P, a gente pode fazer menos menos. Porque assim, ele estava sendo contado no count ali, né, de quantos primos tem a resposta igual a isso. Então eu vou tirar, aí eu coloco RP mais igual a K, e aí eu coloco ele no novo lugar. Então eu posso colocar assim, que agora a contagem de quantos tem aqui, né, aumentou. Então, dessa maneira que eu sempre vou manter atualizado quantos primos, né, tem a resposta ali igual, né. E aí, assim, se aqui ele já cuida do caso, né, que o resposta aumenta, né. Agora a gente só precisa ver a questão do resposta diminui. Se o count de resposta, né, ele for zero, tipo assim, quantos primos tem a resposta resp, se for zero, isso quer dizer que a resposta tem que diminuir. Quer dizer assim, que a luz K apagou e todo mundo que tinha a maior resposta diminuiu, e aí então a resposta tem que ter diminuído. Então nesse caso aqui a gente pode diminuir a resposta. Aí aqui só uma coisa que inicialmente, né, a gente pode colocar como se fosse o count zero, como se fosse assim, enfim, n ou qualquer coisa, tipo, pode ser qualquer valor grande. N pode ser n ou enfim, n, acho, sei lá. Tem que tomar cuidado também nos casos pequenos, né, que nem aqui é N1, né? N1, D2, né? Mas acho que não tem problema. Aqui no mínimo 2. Enfim, aqui eu tô colocando. Vamos colocar. Sei lá, como se fosse Max D, tanto faz. Porque assim, aqui, só inicialmente assim, todo mundo tem resposta zero. Então eu tô colocando um valor grandão aqui. Tipo, qualquer inteiro que você pegar de qualquer primo que você pegar, tá no count zero. Aí no final aqui vai dar certas contagens. Beleza. Aí aqui eu vou puxar aqui o caso de teste daqui, com um plugin aqui. Vamos testar, ver se está batendo. Se tem alguma coisa aí que eu fiz errado. Vamos lá, compila. Vamos. E bateu. Tá demorando, mas acho que é o meu PC que tá meio lerdinho aí, porque tá filmando a tela, tá? O plugin que tá meio maluco. A menos que eu esteja fazendo algo muito errado aqui, que a complexidade esteja maior, mas não é possível. Eu acho que é questão do meu PC aqui, que tá demorando muito para rodar, mas esse crivo não é para demorar tanto assim. Ele passa aqui, se o PRI faz zero, né? Aí você vai adicionando e vai mais igual aí. Parece ok. Aqui é 1 milhão. Parece ok. Eu acho que o meu PC que tá meio que sobrecarregado aí. E vamos ver se funciona aqui desse jeito. Ou se por acaso eu fiz algum problema. Vamos ver aqui. Né? O link para você submeter o problema vai estar aí na descrição do vídeo do YouTube. Já deu accepted ali. Passou aqui, né? Nesse tempo. Deu até um tempo meio grandinho aqui. Né? Dá uma olhada aqui. Não sei se fiz alguma coisa meio errada em questão de tempo, se tá todo mundo. Eu fiz alguma coisa. Engraçado, eu tinha submetido outro programa, eu fiz outro aqui, tá demorando um pouquinho. Mas todo mundo mais ou menos aí, dependendo da otimização aí que você fizer, vai levar um pouco mais, um pouco menos, mas tá passando. Então, é isso aí, o problema aí de
teoria dos números, né? Eu criei. E eu fiz assim, realmente para ter um desafio ali e tal, mas ainda não, eu não quis colocar, porque sendo a Maratona Paulista, assim, que ainda os times não teve uma seletiva ainda, nem nada, eu quis colocar um problema que pudesse, tipo, não precisar de uma estrutura de dados mais complexa para saber qual que era o maior ou o menor, então eu deixei meio facilitado nessa questão, né? Eu poderia ter colocado um valor para cada degrau, e aí a resposta ia ser um pouquinho mais caótica, assim, em vez de ser só mais um menos um, ia ter que ter uma estrutura de dados um pouco melhor para saber como é que o máximo mudou entre todas as respostas possíveis. Mas para esse caso, né, a gente acabou em O de 1 mesmo ali, né, a gente conseguiu resolver, né? Então, quando passa, então no final das contas fica meio que roda o crivo e depois é linear em n, né? Então foi por aí. Beleza? Então, né? Lembrei de deixar um joinha aí, um comentário se chegou até o fim. E é isso, até a próxima resolução aí da Maratona Paulista.